Bom dia, senhores. Hoje eu já fiz um videozinho, estou inspirado e agora eu tenho a presença ilustre dele, sim, do meu cachorro. Tá aguardando ali, ó, para comer a sua ração de última qualidade. Que o YouTube está me pagando milhões para ter condições de sustentar o meu dog. E também aqui está a presença de uma outra pessoa que eu não posso filmar, que sempre está comigo, sim, o Espírito Santo de Deus. Vamos lá? Vamos ler a Bíblia? Ontem eu não fiz o vídeo de Mateus 12 e hoje agora eu vou fazer a reflexão de Mateus 12. Aqui o título traz o Senhor do Sábado. Deixa eu ver se o meu set está muito legal, muito bom. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Para quem não sabe, sábado é sabá, se não me engano, né? Vamos pesquisar. Bom, é isso mesmo. Shabá é considerado o dia do descanso e é dedicado exclusivamente ao equilíbrio e harmonia da família com Deus. Isso aqui é significados.com.br. Já está aí a bibliografia. O sábado, segundo a lei dos fariseus, segundo a lei mosaica vem de Moisés e não de mosaico. Fala aí, galera do mosaico. Segundo a lei de Moisés, sábado seria o dia em que não se trabalharia, né? Um dia onde você não poderia fazer esforço, porque era o dia onde Deus descansou, né? Em Gênesis fala que em 7 dias fez o Senhor o céu e a terra, e no 7º ele descansou. Ai, gente, que indecisão. Fechei a cortina, vai melhorar? Não sei. Vamos lá. Então, entendia-se que no sábado não podia fazer nada, né? A não ser adorar o Senhor, claro. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu, Jesus: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer apenas aos sacerdotes. Os sacerdotes eram da tribo de Levi? Vamos pesquisar. Sim, todos os sacerdotes são da tribo de Levi. De acordo com Êxodo 6, a partir do versículo 12, vai falar sobre a genealogia de Levi até Arão e Moisés, seu irmão, Miriam também, sua irmã. Então todos os sacerdotes, aqueles que eram permitidos entrar no templo, tinha todo um ritual. Quem não era da tribo de Levi não poderia entrar até esse nível, né, de intimidade do templo para pegar os pães. Quem poderia comer os pães eram só apenas os descendentes de Levi, os sacerdotes, né, os que estavam ali no exercício do sacerdócio. Então Jesus fala sobre uma infração que Davi comete, mas Davi ele não observa a lei ali naquele momento, porque ele estava com fome e come da presença dos pães, o que não era permitido, mas apenas ao sacerdote, igual está aqui no versículo 4. Aí no versículo 5 Jesus ainda fala: ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa. Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Então, Davi era da tribo de Judá, né? Jesus também da tribo de Judá, porém Jesus é sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote. Aqui mostra então que Jesus ele veio para colocar um novo padrão, uma nova
Falar nova aliança é muito clichê, eu gostaria de ter usado outro termo, mas às vezes é impossível, né? Cara, o capítulo 12 é muito extenso e eu ainda estou no começo, já está dando 5 minutos. Vamos lá, vou ver o que eu faço aqui. Vou fazer assim, comentando os versículos mais relevantes. Claro que toda a Bíblia é muito importante e eu aconselho que você assista sempre em 2.0, que fica mais dinâmico. Jesus ali num debate com os fariseus, ele fala assim: se vocês soubessem o que significa essas palavras, desejo misericórdia e não sacrifícios, não teriam condenado inocente, inocentes, pois o Filho do Homem é maior do que o sábado. Então eu vou comentar aqui por cada título, tá bom? Ali mais para frente, depois dessa discussão, Jesus mostra o nível de hipocrisia dos fariseus, né? Daqueles que se consideravam religiosos. Inclusive, esse termo religioso também se tornou pejorativo de acordo com a Bíblia, porque aquele que é religioso só pensa nos ritos e não na sinceridade, né? Liga mais para os costumes do que propriamente dito para o que Deus quer. Então esses religiosos estavam querendo acusar Jesus de alguma coisa e tinha ali na sinagoga, Jesus se dirigiu para a sinagoga, para o templo, e tinha ali uma pessoa com a mão atrofiada. E os caras ficou assim, não pode nem curar no sábado, né, cara? Curar um ser humano. Então, Jesus, ele cura esse ser humano aí que está com a mão atrofiada. E aqui no versículo 14 fala: então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar a Jesus. Jesus estava fazendo coisas boas, né? Curando, alimentando, expulsando demônios, falando sobre a verdade, e pessoas queriam matá-lo. Então, é o mal da humanidade, né? Aqui no próximo título, a partir do versículo 15, é Jesus cumprindo mais uma profecia dita pelo profeta Isaías. Jesus saiu daquele lugar porque sabia que os caras estavam querendo matar ele. Ele sabia de tudo e ele falou: vou dar um passeio aí pelo mundo afora. E cumprindo né, ele saiu curando o povo e tal. No versículo 18 fala, fala sobre a profecia da qual Jesus estava cumprindo. Abre aspas para Isaías: eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Essa é a profecia que Jesus cumpriu aqui no capítulo 12 de Mateus. Mais uma vez, os fariseus aqui, a partir do versículo 22, que traz o título Acusação contra Jesus. Jesus sai e começa a curar mais uma galera ali. E o povo começa aquele murmurinho: nossa, será que não é este o filho de Davi? Então alguns dos fariseus, alguns dos religiosos escutam isso e falam: é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. E Jesus escuta e fala: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? Aqui Jesus mostra também que existe sim um reino satânico, um reino demoníaco, uma conspiração entre os anjos caídos para tentar derrubar a humanidade, tentar arruinar o plano inarruinável de Deus, né? E aí Jesus continua o raciocínio para quebrar as pernas dos fariseus. E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem expulsa os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo?
Aqui já Jesus está tentando explicar, acredito eu, algo que acontece no mundo espiritual, né? A casa ilustra o nosso corpo, nós somos casa de algum espírito. Se você é casa de algum espírito e não tem o Espírito Santo habitando em você, algo habita em você. E se não é o Espírito Santo, o versículo 30 traz a conclusão dessa reflexão. Aquele que não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Ou seja, se não é o Espírito Santo de Deus, é um demônio, é um capeta, cramunhão, seja lá como você conhece isso aí. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Aqui eu considero que provavelmente uma blasfêmia contra o Espírito Santo seja uma coisa tão forte, da qual não tem pecado, que a pessoa morreria no mesmo instante que falaria isso aqui, sei lá. Eu nunca parei para desenvolver um pensamento mais aprofundado e também eu não acho que seja muito importante, porque eu considero o perdão de Cristo abundante na minha vida. E se ele me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, é impossível uma pessoa que tem esse discernimento blasfemar contra o Espírito Santo. Considerem uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras. Para quem Jesus estava falando isso aqui? Como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiver falado. Sim, diante de Deus eu darei conta de todo o foda-se que eu falo. Sim. Então, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Interessante, né? Vamos pensar melhor aí do que a gente fala. Então, a partir daí, os fariseus pedem um sinal milagroso feito por Cristo. E Jesus responde: nenhum sinal milagroso será mostrado a vocês, exceto do profeta Jonas. Gente, Jesus estava curando milhares de pessoas, era notório tudo que Cristo fazia, os caras ainda pediam um sinal para Cristo. Ridículo, né? Ridículo. Então, Jesus fala assim, cara, já que vocês não estão enxergando que eu curei uma mão atrofiada, já que vocês não estão enxergando que eu fiz um cego ver, o único sinal que eu consigo dar para vocês é o sinal do profeta Jonas. O profeta Jonas ficou 3 dias na barriga da baleia, não, de um peixe grande, né? Lá não fala baleia. Baleia é um mamífero, peixe é outra coisa, sei lá. Então fala assim, pois o profeta Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra, ou seja, morto e sepultado, né? No 3º dia ele ressuscitou. Aí ele aqui começa a discorrer sobre outra coisa, no versículo 43, deixa eu ler. Aqui Jesus vai discorrer também sobre aquela outra questão que eu estava falando, que o ser humano é casa de espíritos. Então, quando um espírito imundo sai de um corpo e esse corpo volta a ficar vazio, o espírito imundo volta e traz mais 7 sobre si. Mateus 12, 43, quem quiser ler, leia com mais detalhes. Aqui eu não quero falar de capeta, vamos falar de Jesus. Depois, se vocês quiserem, nós falamos mais de capeta e depois mais de Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Esse aqui é muito interessante. Versículo 46. Vixe, apagou um trem aqui, peraí. Olha só.
Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Peraí. Pois é, eu tentei achar aqui, ver onde Jesus estava, não encontrei, talvez por falta de atenção, mas fala que Jesus estava dentro de algum lugar falando a uma multidão, talvez era no templo, né? Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, ou seja, Jesus estava dentro de algum lugar, e querem falar contigo. Aí Jesus fala, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, apontando assim, ó, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai, de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então Jesus estava falando assim, gente, a minha família são esses aqui que fazem a minha vontade, né? Jesus estava mostrando mais uma vez que ele não estava muito atrelado a esses laços consanguíneos, né? Entre Maria, sua mãe sanguínea, a que concebeu ele ainda virgem, e depois teve outros irmãos juntamente com